Amém. Boa noite, irmãos, tudo bem? Pode se sentar. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Para quem não me viu de manhã, à tarde, está vindo à noite, meu nome é Thiago Baeta Correia, sou de São Paulo, sou da igreja Nazareno, em São José do Rio Preto. Estou aqui com o pessoal que caminha comigo, Lucas, o Vitor, o Fred, a Keren, amém? Eles caminham comigo, estão sendo treinados na área de cura, libertação e profético já há um ano. Eles viajam comigo pelo Brasil afora, ministrando no coração de Deus, amém? Bom, eu quero falar com vocês a respeito do coração de Jesus. Lá em Mateus capítulo 11, eu quero que vocês abram comigo, Mateus capítulo 11. Diz assim: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. E na versão King James diz assim: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Amém? Um dos motivos que eu gosto muito de falar do coração de Jesus é que Jesus não é estressadinho, Jesus não é raivoso, Jesus não vai te julgar por aquilo que você faz ou fala, mas Ele vai manifestar o coração dele, que é manso e humilde, amém? E quando nós falamos de coração, irmãos, nós falamos da sede da nossa alma. Nós falamos da sede do nosso pensamento, e Provérbios 23:7 diz que assim como você imagina na sua alma, você é. Então, assim como Jesus imagina na alma dele, ele também é, e ele é manso e humilde de coração, amém? Jesus não pode ser nada menos e nada mais do que ser manso e humilde de coração. E Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz assim: ó homem, o que é que eu pedi de ti? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Quem aqui quer andar com Deus? Amém? A jornada com Deus, Miqueias capítulo 6, versículo 8 vai dizer qual é: humildade. Irmãos, não existe outro caminho dos céus que não seja o caminho da humildade. Não existe outro caminho para o inferno que não seja o caminho do orgulho. Os orgulhosos têm um rei sobre si, que é Satanás. Mas os humildes têm um rei sobre si, que é Jesus Cristo. O nosso rei, ele reina nas nações, não com um cetro de ferro para castigar as nações, mas ele reina nas nações com um cajado de bom pastor. Ele reina nas nações com um cajado para poder atrair as pessoas para ele. Estão comigo? Jesus, ele não está ansioso para te julgar, para te condenar, mas Jesus está ansioso para revelar tudo aquilo que ele é. Eu posso te garantir com todas as letras que ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o menino que nos nasceu. E o governo está sobre os ombros dele. O governo da nossa vida não está sobre o ombro de um Senhor que é ruim. Não está sobre o ombro de um Senhor que quer que você viva de remédio, quer que você viva em depressivo no seu quarto. Mas o teu governo, a tua vida é regida por um rei que é manso e humilde de coração. Quando nós entendemos Jesus, nós entendemos a raiz do evangelho. Hoje pouco se fala em conferências, e eu prego muito em conferências, estou andando para cima e para baixo do Brasil, fora do Brasil, e o que menos se prega em grandes palcos, e eu tenho muitos amigos que pregam muito também, são itinerantes, conhecidíssimos. O que nós temos visto é menos de Jesus e mais dos homens. É mais do que eu alcancei por ter Jesus, e menos do que Jesus fez em mim e me alcançou. O evangelho não é sobre a nossa história,
eu quero contar o meu testemunho. Amém, glória a Deus. O homem gadareno endemoniado também queria contar o testemunho dele em Decápolis para 10 cidades, né? Mas o evangelho é sobre a continuidade de uma história redentiva. E essa história já tem um personagem principal, Espírito Santo. Nós entramos na história do Espírito Santo. Nós entramos na história que é regida por um rei que é manso e humilde de coração. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo vai falar: habita em vós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma do que, irmãos? De servo. Jesus é o rei servo. Jesus, ele é o rei servo. Eu acho que muitas pessoas aqui não estão entendendo o que eu estou falando. Eu não vim falar de dons que você vai ser uma pessoa importante. Eu vim falar que o teu rei é um rei servo. Eu vim falar que o teu rei é um rei manso e humilde de coração. Nós falamos muito sobre o reino do Senhor, mas pouco falamos do rei do reino. Pouco falamos do caráter do rei do reino. Pouco falamos do coração do rei do reino. Pouco falamos da natureza do rei do reino. Se eu sou embaixador do reino de Cristo, eu não sou embaixador das minhas vontades. Eu quero, eu desejo, eu vou fazer. Não, eu sou embaixador das vontades de Cristo. Eu sou enviado para manifestar o caráter de Cristo, amém? E Paulo fala: habita em vocês o mesmo sentimento que teve em Jesus. E Paulo vai falar em Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. O mundo não quer mais uma pessoa chata. Nós somos chatos, irmão, o ser humano é chato. O mundo não quer mais uma pessoa ranzinza. No seu trabalho ninguém quer mais uma opinião. Na sua família ninguém mais quer uma opinião por você ser crente. As pessoas estão ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Homens e mulheres cheios do caráter de Jesus. Homens e mulheres cheios da natureza messiânica de Jesus. Paulo fala em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Se você entrar no seu trabalho com a mente de Cristo, eu tenho certeza que seu trabalho não será mais o mesmo. Se você entrar na sua faculdade com a mente de Cristo, eu tenho certeza que a tua sala não será mais a mesma. Mas se você continuar no seu ambiente, com a sua vontade, com a tua personalidade, com as tuas opiniões, nada vai mudar. Apenas Cristo em nós é a esperança da glória. Uma vez um amigo, um grande amigo meu, ele é diretor de TV da Globo, ele é diretor de artes da Globo, né? E ele falou assim para mim: Thiago, você pode vir aqui orar comigo na emissora, na parte de cinema? Eu falei: posso. Aí eu fui orar com ele. Aí eu cheguei para orar com ele. A mulher falou assim: coloca esse cara para fora da sala. Aí meu amigo falou: o que você fez? Eu falei: nada, eu nem cheguei direito. Ela está mandando eu ficar para fora. A mulher pegou e falou assim para ele: é porque o que está nele é maior do que está em mim. A entidade dele é maior do que a minha entidade. Então, para ele entrar na sala, eu preciso chamar a minha mãe de santo para tirar a minha entidade, para ele poder entrar na sala. A minha mãe de santo está na Copa, ela era a diarista lá. Aí chamou a mãe de santo, fez as coisas que tem que fazer, né? Tirou lá o negócio dela. E aí ela falou: pode entrar. E quando eu entrei, a presidente de cinema dessa emissora caiu da cadeira. E aí eu comecei a rir com meu amigo, eita, a mulher caiu da cadeira. Eu falei: não se preocupe. Aí eu desci, agachei e falei: em nome de Jesus, espírito maligno, sai dessa mulher. Espírito Santo, enche essa mulher com a tua presença. Comecei a orar na sala. E foi muito engraçado que a mulher levantou e falou assim: que entidade você serve? Eu, Yeshua HaMashiach. É a maior entidade da face da terra. A mulher falou: eu quero esse Jesus. Eu quero a sua entidade. Eu não cheguei falando: eu sou o libertador, eu sou o cara da intercessão, eu sou o cara... Não, eu falei: há um cabeça sobre todas as entidades da face da terra. Há um cabeça dos principados e potestades, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então quando você entra em um ambiente com o cabeça do lugar, aí sim você não será como cauda, porque o cabeça vai prevalecer naquele lugar. E o cabeça se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, irmãos, vidas são transformadas, ministérios são transformados, casamentos são transformados, tudo é transformado, amém?
E aí em Hebreus capítulo 7, versículo 25, eu também quero ler com vocês. Hebreus, nós lemos isso hoje no treinamento, capítulo 7, versículo 25. Diz o seguinte: concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aquele que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Irmãos, olha que coisa magnífica. Pois vive sempre para interceder por eles. Sabe o que Jesus está fazendo agora no céu pela sua vida? Intercedendo por você. Acho que vocês não entenderam. Vocês estão meio mortos hoje, né? Sabe o que Jesus de Nazaré está fazendo pela sua vida hoje? Intercedendo por você. Ele está orando pelo teu casamento. Ele está intercedendo pela tua faculdade. Ele está intercedendo pela tua depressão. Ele está intercedendo para você chegar na sua casa e não cair em masturbação. Jesus está intercedendo hoje para que você tenha um encontro real com a glória dele. Jesus não perde tempo nos céus. Ele não ressuscitou para ficar de braços cruzados esperando você cair novamente no teu pecado de estimação. Ele ressurgiu dentre os mortos para continuar intercedendo pela sua vida. A obra de Jesus é uma obra contínua de salvação, cura e libertação. Ele é o único. Jesus é o cara. Jesus é maravilhoso. Quando nós amamos a Jesus, nós vivemos a intercessão dele. Quando nós amamos a Jesus, ele tem prazer de interceder por nós. Eu posso falar isso com propriedade. Eu já tentei tirar minha vida em vários sentidos. E uma vez eu estava no metrô tentando tirar minha vida em São Paulo. Eu ia ter que pregar no culto. Era bem depressivo. E aí eu lembro que eu simplesmente caí na plataforma. Não sei como, parece uma pessoa chutou meu peito. Eu caí, entrei no metrô. Cheguei na igreja e falei assim para o pastor: olha, eu ia ter que pregar na vigília aqui na Batista, mas eu não vou porque eu não estou bem e tal. O pastor falou: não se preocupa, Tiago, mas fica aqui com a gente. Eu comecei a chorar porque eu lembrei, eu quis tirar minha vida. Porque meu pai estava em adultério, meu pai era líder de igreja, minha mãe era pastora, minha casa estava de ponta cabeça, e eu falei: a melhor coisa que eu faço é tirar minha vida. E aí eu tentei tirar minha vida, só que foi muito engraçado que o cara estava tocando violão, aí acabou a adoração, ele chegou perto de mim e ele começou a cantar: ele tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão. Aí ele começou: ele me ama tanto. Começou a cantar para mim. Ele pegou e falou assim, sem saber de nada: você não pode tirar aquilo que Jesus te deu. Ele te deu a vida eterna. Irmãos, a partir desse momento eu falei: o meu Redentor vive. Quando nós sabemos que o nosso Redentor está no céu, com o coração cheio de ternura, amável por nós, toda a nossa dureza, toda a nossa masculinidade, toda a nossa bravura, todo o nosso feminismo cai por terra, porque Jesus, ele é manso e humilde de coração. Jesus não é estressado, Jesus não é orgulhoso, Jesus não é arrogante, Jesus não é soberbo. Pelo contrário, ele resiste ao soberbo, mas concede de graça ao humilde. Os humildes têm um rei sobre eles, Jesus Cristo. Os humildes têm um reino esperando por eles, o reino dos céus. Mas os orgulhosos também têm um rei sobre eles, Satanás. Os orgulhosos também têm um reino esperando por eles, o inferno. Para onde nós iremos, irmãos? Um coração cheio de orgulho, vaidade, arrogância, soberba, prepotência, não é um coração de Cristo. E se não é o coração de Cristo, não tem como habitar na casa de Cristo. E a casa de Cristo não é essa parede. A casa de Cristo é a eternidade. A casa de Cristo se chama céu. No céu, nessa parede aqui, nesses quatro cantos não. Nessas quatro paredes, tem como habitar orgulho, arrogância, prepotência e corações humanos. Mas nos céus não tem como orgulhoso entrar. Porque lá quem comanda e quem reina é um rei manso e humilde de coração. No céu não tem papo com Jesus em relação ao orgulho. Eu sei, eu faço, eu sou isso. Não, no céu é: Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és santo. Tu és coroado com muita coroa. Tu és santo, Tu és digno. Parece que hoje na igreja nós não sabemos mais adorar Jesus, irmãos.
Parece que hoje na igreja nós não sabemos mais falar do caráter de Jesus. A gente entra no culto, senta no culto para esperar o pastor falar aquilo que a gente quer ouvir. Parece um mercado de consumo, e a igreja não é um mercado de consumo. A igreja é um lugar chamado, a minha casa será chamada casa de oração. E aonde tem casa de oração, tem um rei sobre essa casa, e esse rei governa com mansidão e humildade. Tem muitas pessoas que não vivem o sobrenatural, porque não entenderam que a plataforma do poder de Jesus foi a sua mansidão e a sua humildade. Então, Tiago, o que Jesus está fazendo agora por mim nos céus? Ele está intercedendo, e a sua morte foi a prova de sua obediência a Deus, e o amor de Deus por nós. Como único e suficiente Salvador, Jesus persevera conosco. Ele sabe que nós somos instáveis, preguiçosos, temos ânimo dobre, queremos algo e depois desprezamos. Jesus sabe que vamos fracassar, tropeçar, porém Ele continua sendo a rocha inabalável. Jesus é o lado da aliança que permanece para sempre e é imutável. Jesus sabe que você e eu vamos sair daqui, aquilo que a gente fala, não vou mais fazer, a gente vai acabar fazendo, porque nós somos seres humanos, a gente é tudo doido, não vou fazer, vai acabar fazendo. E mesmo você fazendo de novo, preste atenção, isso não vai mudar o caráter e natureza de Jesus em relação a você. Ele vai continuar sendo manso e humilde de coração. Aquilo que Jesus é, o meu pecado não pode mudar a natureza dele, mas a natureza de Jesus pode mudar o meu pecado. Aquilo que ele é, pode mudar a minha vida, mas aquilo que eu sou, não faz nem cosca para fazer Jesus ser alguém. Então, a nossa vida só terá sentido quando ela se enquadrar na intercessão de Jesus por nós. Ele ora constantemente para que a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus seja realizada em nossa vida, amém? Se você quer viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, você precisa de um único intercessor, de um único mediador, Jesus Cristo de Nazaré. Nós não vamos conseguir viver um bom casamento, uma boa amizade, um bom relacionamento, um bom trabalho, um bom estudo, sem um bom intercessor. E Jesus é um ótimo intercessor. Jesus é um intercessor que nunca falha. Amém, irmãos? Então vamos lá. Quando descansamos na sua intercessão, cremos no conhecimento abundante da graça salvadora. Vamos crescer em graça e transformação, a partir do momento que reconhecermos o aliado que Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote, é para nós, agora que está vivo e ressurreto nos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um aliado muito forte junto com você. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu melhor amigo. O teu aliado forte se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que não vai falhar com você. Irmãos, todo mundo falha. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. É ser humano. Amo Zeca Pagodinho, que ele é um profeta, né? É ser humano, todo mundo erra. Um dia eu vou falhar com o Lucas vai falhar comigo, a gente vai ficar irritado um com o outro. Um dia eu vou falhar com a Keren vai falhar comigo, vamos ficar irritados com o outro. Vamos continuar seguindo juntos. Mas é diferente de Jesus, nós falhamos constantemente com Ele, e Ele nunca vai nos abandonar. O que a palavra de Deus diz em João capítulo 6, versículo 37 ao 40? Aqueles que o Pai me der, de maneira alguma eu os lançarei fora. Ah, Senhor, eu pequei, de maneira alguma te lançarei fora. Ah, Senhor, mas eu cometi tal erro, de maneira alguma eu te lançarei fora. Ah, Senhor, se o Senhor soubesse o que eu fiz, de maneira alguma eu vou te lançar fora. Senhor, mas eu não cumpri o que eu tinha combinado com o Senhor, de maneira alguma eu te lançarei fora. Senhor, o meu pensamento é pensamento abominável, de maneira alguma eu te lançarei fora. Senhor, eu não consigo me compreender, nem o meu médico, nem meu terapeuta, nem o meu melhor amigo, de maneira alguma eu te lançarei fora. Escreva isso no teu coração. Jesus não tem lata de lixo, Ele tem braços abertos. Jesus nunca vai te lançar fora. Você pode pecar contra Ele, você pode negar a Ele, você pode viver de costas para Ele, mas quando você virar para Ele, Ele vai dizer para você: eu nunca te lançarei fora. Jesus não vai te lançar fora.
Olha só que coisa incrível. Jesus disse que a todos os que Deus conduzir até Ele, de modo algum pode acontecer o que for, será lançado fora. Fique tranquilo no Espírito de Deus, pois se você foi conduzido ao Filho, de maneira alguma Ele ficará procurando motivos em você. Como é, o que pensa, o que faz, o que sente, o que come e o que veste. Jesus nunca ficará caçando motivos para te abandonar. Como Salvador, intercessor e sacerdote, Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Jesus não fica pensando, nossa, mas está com mau hálito hoje, mas deu uma engordada, hein? Nossa, está magro demais, hein? Nossa, que nariz grande, nossa, que bafo. Jesus não fica procurando motivos para virar as costas para você. A gente que fica procurando motivos para fazer picuinha. Nossa, pastor, você viu a cara da Karen? Que cara de... né? Nossa, pastor, você viu a barba do Fred? Que barba horrível, você coloca ele para pregar? Nossa, você viu o Victor, que toda hora fica espirrando, fica catarrando na cara dos outros, que agora ele está com Covid, está amarrado, né? Você viu, pastor? A gente fica procurando picuinha para colocar um contra o outro. Jesus não fica procurando nada em você para ir contra você. Pelo contrário, Ele olha para você e fala, eu te amo tanto. Você é meu filho e minha filha amada. De maneira alguma eu te lançarei fora. Jesus, irmãos, nunca vai nos lançar fora. Mas o que nos impede de vivermos a intercessão de Jesus? O pecado. O coração do pecado é o orgulho. Toda a tragédia da humanidade está vinculada com o pecado. E o quartel-general do pecado é o orgulho. O quartel-general dos céus é a mansidão e a humildade, amém? Mas o quartel-general do pecado é o orgulho. Um coração orgulhoso vive separado de Deus. Satanás se orgulhou. A palavra fala em Ezequiel 28. Seu coração se encheu de orgulho. O pecado é a nossa separação integral de Deus Pai. Quando nos afastamos da sua presença, vamos permanecer no pecado, vamos enganar a nós mesmos e viveremos distantes da verdade que nos liberta. Irmãos, o pecado é a nossa separação integral do Senhor. O pai do orgulho e da mentira é Satanás. Olha o que diz Apocalipse 12, versículo 9. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Olha que interessante. Que tem a capacidade de enganar ou seduzir ou mentir para o mundo inteiro. Você tem noção do que é isso, irmãos? Pessoas que vivem uma mentira. Pessoas que acreditam mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. Deus não te chama de burro, Deus não te chama de gordo, de magro, de preto, de pobre, de branco. Deus não te chama disso. Mas Satanás coloca mentiras na tua cabeça para você acreditar que você é isso. E aí, com o histórico da nossa vida, a gente vai renovando esse pacto com a mentira. E a gente acaba acreditando mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. Satanás, ele é o pai do que, irmãos? Da mentira. O coração do orgulho nos traz uma ilusão. Obadias 1:3 fala que o coração orgulhoso ilude o homem. Muitas pessoas vivem uma independência de Deus, que é o pecado. O pecado não é nada além de fazer o que Deus proíbe. Ou não fazer o que Ele manda. Foi o que aconteceu com o casal primitivo. Deus proibiu e eles comeram do fruto. O que eles fizeram? Pecaram. Então o pecado não é nada além de fazer o que Deus proíbe. O pecado é a nossa independência de Deus. Se o orgulho é o coração do pecado, a incredulidade é a força da independência. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas na sua mente, no seu coração, são independentes de Deus. 2 Coríntios 10, versículo 5 diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir sofismas e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo
todo pensamento à obediência de Cristo. A nossa mente, irmãos, deve obediência a um Senhor. Se não for a Jesus, será a Satanás. Isso é Paulo que está falando, não sou eu, tá? Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 em diante. Se a nossa mente não for dependente de Deus, ela será independente de Deus, porém será dependente de Satanás. Então nós temos que tomar cuidado. Lá em Gênesis capítulo 3, vai mostrar que Adão e Eva cometeram pecado, mas Adão não quis tolerar a culpa. Adão falou assim para Deus: eu estava aqui tomando meu açaí, comendo aqui meu peixinho aqui, minha tilápia, aí eu acordo no dia, está a mulher do meu lado. A mulher que tu me deste que fez eu cair, a culpa é dela. A gente é muito bom para pecar, mas não consegue lidar com a responsabilidade do pecado. E a gente vive querendo sempre culpar o outro. Não, eu falei palavrão porque a pessoa me irritou. Não, eu xinguei no trânsito porque o outro me fechou. Tudo bem, brincadeira, tudo bem não, né? Está amarrado. Tem uns irmãos aí que pegam taco de beisebol para bater nos outros no trânsito, né? Mas tudo bem. Brincadeira. É verdade, tive que repreender, brincadeira. Né? Então, a gente é muito bom para atacar o próximo. A gente é muito bom para pecar, mas a gente é péssimo para reconhecer que somos pecadores. Aí sabe o que acontece? Jesus Cristo teve que descer à terra encarnado para nos justificar dos nossos pecados. Nem para nós nos justificarmos, nós servimos, porque a gente culpa o outro. Não, você é responsável pelo teu pecado. Eu sou responsável pelo meu pecado. Mas John MacArthur diz que a sociedade é muito boa para incentivar o pecado. Não, fuma maconha mesmo. Aí se fuma maconha, vai dirigir na brisa, bate o carro e mata uma pessoa. O teu amigo que falou para você fumar maconha não vai para a cadeia com você, mas ele te incentivou a fumar maconha. Estão comigo? A sociedade é muito boa para te incentivar a pecar. Isso, vai contra seu pai, contra sua mãe mesmo. Não obedece. E obedecer pai e mãe é coisa do passado, mas a palavra fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque vivemos uma geração muito avivada, mas muito sem propósito, porque não honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A gente sabe honrar líderes, a gente sabe honrar amigos, a gente sabe honrar chefes, mas na hora que o pai e a mãe pedem para a gente lavar uma louça, arrumar a cama, ai pai, não, mãe, não vou fazer isso não. Levar o cachorro para fazer essa necessidade, não mãe, não vou fazer isso não. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Não é honrar líder, não é honrar... Estão comigo, irmãos? É honrar pai e mãe. Deus não vai contra a palavra dele. É o primeiro mandamento com promessa. A promessa é propósito. Por isso, tantos eventos pagos sobre propósito, mas nenhum evento você paga para te falar a verdade. Se você não honrar a Deus, não honrar o teu pai e a tua mãe, você nunca terá uma vida com promessa. A sociedade é muito boa para te incentivar essas coisas para a sua alma, mas ela é péssima para te fazer ser responsável pelas tuas ações. E existem, irmãos, pecados contemplativos. Nenhum pecado é mais destrutivo para a consciência do que aquele que se estabelece no campo da mente. John MacArthur diz que muitas pessoas não têm a coragem de pecar fisicamente, porém elas são tão más e perversas em seus pensamentos que, por medo de serem descobertas, podem se convencer de que é correto tolerar fantasias obscenas, porque acreditam que ninguém mais descobrirá o seu pecado particular. Pensamentos. Eu não tenho coragem de ir no prostíbulo, mas o bordel não sai da sua cabeça, é a mesma coisa. Mas eu não tenho coragem de falar mal da pessoa para outra pessoa, mas o que pensa da outra pessoa, meu filho, já é pior do que falar. Estão comigo? A nossa mente é louca. Eu falo isso por mim, tá? Eu tomava Rivotril, brincadeira. A nossa mente é louca. Não, quem toma nada contra, eu tive que tomar, mas graças a Deus eu parei. Eu fui desmamado, né? Mas eu era doido também. A nossa mente é doida. Ela vai contra a gente diretamente. A nossa mente é a nossa pior inimiga. Pior que o diabo na sua vida é a sua mente, porque a sua mente mente. Pior que o diabo para te afrontar é a sua mente, porque a sua mente mente. Agora, quando a nossa mente está cativa à obediência de Cristo,
e pensamos nas coisas dos céus, aonde Cristo vive, a nossa vida será norteada de cima para baixo e não de baixo para cima. Estão comigo, irmãos? Nós precisamos pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, limpe a minha mente. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Jesus deixou claro que ninguém verá a Deus se não tiver o coração puro e a mente purificada. E aqueles cujos pensamentos são impuros não podem ter a consciência limpa. A culpa está ligada ao pensamento mau. Quando os pensamentos são impuros, a consciência também é. E só existe uma pessoa que pode nos purificar: Jesus Cristo de Nazaré. Não existe nenhum outro Senhor. Não existe remédio. O remédio pode fazer você dormir melhor. O remédio pode aliviar as tuas tensões. Mas só o Espírito Santo pode fazer liberar perdão para o teu acusador e para o teu abusador. Aqueles que foram abusados espiritualmente, fisicamente, sexualmente, nenhum remédio, nenhum terapeuta vai te ajudar a liberar perdão. Somente o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode limpar o nosso coração e a nossa mente dos pecados. Amém, irmãos? Então, o pecado distorce a nossa visão sobre Deus. O pecado distorce a nossa visão sobre Deus. Mateus 6:22. Jesus vai falar: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. O que isso significa? Que demônios podem entrar pelos olhos. Tiago, isso é loucura. Quem habita nas trevas? Os demônios. Quem habita na luz? O Espírito Santo. Então, aquilo que eu olho, aquilo que eu contemplo, pode entrar no meu coração e me fazer pecar contra o Senhor. Gente, eu fico pensando assim: o que aconteceu no Éden? Estava lá Eva, tranquila, andando. Aí chegou a serpente: olha aquela bolsa da Louis Vuitton. É verdade, é bonitinha a bolsa. Compra. Não, meu marido não deixa. Aí de novo: olha aquela bolsa. Não, bonitinha, mas meu marido não deixa. Tá bom. Mas olha aquela bolsa. Não deixa. Traz ele, boba. Traz ele perto de você e vai lá mostrar a bolsa. O que a palavra fala? Viu a mulher que o fruto parecia bom e agradável aos olhos, comeu e deu ao seu marido, que estava junto com ela. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus não falou para Eva: Eva, você não pode comer esse fruto. Deus falou para Adão. Mas Adão não foi homem suficiente para passar essa mensagem e levar a responsabilidade. Estão comigo? Nós precisamos levar a responsabilidade. Deus não falou para Eva, Deus falou para Adão: não come do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Eva foi criada depois. Estão comigo, irmãos? Então o que isso significa? Que a mulher, Paulo vai falar que a serpente enganou a mulher e ela comeu do fruto. Paulo vai falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é algo além disso. É que nós somos responsáveis por aquilo que pensamos, observamos e meditamos. Traduzindo: para de dormir com o diabo do lado da sua cama. Para de ficar pensando com o diabo na sua mente. Você já parou para pensar o que você pensa? Já parou para fazer isso? Você já parou para pensar qual é a terceira voz que está falando na tua consciência? Se é o Espírito Santo ou se é o diabo? Você já parou para pensar com quem você conversa dentro de você mesmo? Estão comigo, irmãos? Isso é muito importante para os últimos dias, porque a nossa batalha tem sido na mente. O pecado enraizado em nosso coração, vamos eliminar a Deus do nosso coração. É física. Dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. O pecado e o Espírito Santo não podem habitar no mesmo espaço. Ou nós vamos deixar o Espírito Santo habitar em nosso coração. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ou nós vamos deixar o pecado habitar. Martim Lutero apoiava que a raiz de todo o pecado é a visão distorcida de Deus, que tinha a sua raiz na incredulidade. Martim Lutero apoiava que a raiz de todo o pecado é a visão distorcida de Deus. Satanás quer que você tenha uma visão distorcida de Deus. Ué, Lucas, você é filho de Deus?
Ué, mas por que que o teu chefe é satanista, você é crente e você recebe menos do que teu chefe? Ué, Keren, você é filha de Deus, por que que a tua chefe ela é kardecista e você continua sendo diarista? Ué, fulana, você não é filha de Deus, por que a tua irmã que vai no centro casou e você continua sendo encalhada? Você não é filha de Deus? Satanás, ele vai colocando dúvidas em nossa mente em relação ao caráter e à natureza de Deus. Deus é fiel. Mas Satanás, ele quer fazer com que a nossa mente venha questionar a fidelidade do Senhor. Estão comigo, irmãos? E nós não podemos, irmãos, questionar a fidelidade do Senhor. Nós não podemos questionar o caráter do Senhor. E Satanás faz isso, mas Deus disse, se você comer do fruto. Mas Deus disse. E por que não está cumprindo isso? Por que isso? Não, mas Ele sabe o dia que você comer, você será igual a Ele. Satanás estava mentindo? Hein? Satanás estava mentindo? Abra comigo, Gênesis capítulo 3. Versículo 22. Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e coma-o, passe a viver para sempre. Olha só o interessante. Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós. Satanás mentiu? Ele o mentiu. Satanás, ele é muito bom com isso. Ele vai falar, não, você pode fazer isso, você pode andar na ponte que Deus vai dar ordem aos seus anjos se você cair. Mas Satanás não fala a consequência de você fazer isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, ele fala o que você pode fazer, mas ele nunca fala a consequência do que você vai fazer. E o reino dos céus, irmãos, ele é um reino justo. Aquilo que você planta, você colhe. Então nós devemos entender que o nosso adversário, eu falei isso de manhã, eu vou voltar a repetir novamente. O nosso adversário não brinca de ser adversário. Satanás não brinca de ser Satanás, mas muitas vezes nós brincamos de ser crentes. Nós brincamos com a nossa fé. E hoje Deus está te chamando para um lugar de maturidade espiritual, amém? Hoje Deus está te chamando para um lugar de dependência integral ao caráter dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Logo, se é por meio da fé que agradamos a Deus, Charles Spurgeon vai dizer que a incredulidade é o que agrada Satanás. Satanás ama um coração incrédulo. A raiva de Satanás, irmãos, é que você é uma pessoa cheia de fé. Porque a fé te faz agradar a Deus. Satanás é egoísta. Ele não quer que você agrade a Deus. Satanás não quer que você seja galardoador e receba a recompensa por acreditar que Deus existe. Satanás quer que você se ferre, que você se lasque. Satanás, ele quer roubar a sua fé. O justo viverá por quê, irmãos? O justo viverá? Nós somos justificados por quem? Somos salvos por quem? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser salvo, sem fé é impossível ser justificado, sem fé é impossível receber a obra de Jesus. Vocês estão comigo, amém? Então Satanás quer atacar a nossa fé. Para atacar a nossa fé, ele vai atacar a nossa saúde, ele vai atacar a nossa mente, ele vai atacar os nossos pensamentos, ele vai atacar o teu casamento, ele vai te fazer ficar desempregado, ele vai roubar o teu carro, ele vai fazer você terminar o teu relacionamento, ele vai fazer o teu melhor amigo te trair. Satanás quer atingir a tua fé, não é o que você tem. Satanás, ele não quer roubar o teu carro, Satanás quer roubar a tua fé. E para roubar a tua fé, ele vai tocar no teu carro. Satanás, eu estou falando isso porque eu trabalho com batalha espiritual e infelizmente a gente tem que estudar sobre o tinhoso, né? Satanás, ele quer atacar o nosso material para roubar a nossa essência, que é a fé. Satanás quer tocar o nosso existencial, porque nós não somos apenas seres existenciais, nós temos uma essência.
E a essência de todo crente se chama fé. Então Satanás quer roubar a sua fé. Satanás, quando colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, olha que coisa interessante. O que aconteceu, irmãos? Nabucodonosor falou: ué, eu não coloquei 3 homens amarrados, não é? Ali, agora o que está acontecendo? Eu estou vendo 4 homens desamarrados conversando para lá e para cá. Sabe o que significa? Que o fogo só serviu para desatar os nós de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então aguente o fogo do Senhor, porque quando você sair da sua fornalha, você será como Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Senhor vai te colocar para governar, o Senhor vai te colocar para reinar com Ele em glória. Então aguente o fogo. Nós precisamos aguentar o fogo do Senhor. Deus é um fogo consumidor. Ah, Senhor, está queimando, vai queimar mais. Irmãos, eu perdi o meu pai. Eu fui para a África em 2016. Eu orei para alguns mortos, não foi para um morto ressuscitar. Alguns mortos ressuscitaram na minha frente. Eu orei para o câncer saiu na minha frente. Mas quando eu cheguei no Brasil, Deus levou o meu pai. Deus o ano passado levou, não, ano passado não, esse ano levou a minha mentora embora, Neuza Itioca. Deus tirou tudo que eu tinha, mas Satanás não tem conseguido roubar a minha fé. Eu cheguei no Brasil e Satanás falou assim para mim: você fez um monte de coisa lá na África, mas o teu pai vai morrer. Eu falei assim: meu pai pode morrer, mas eu não vou perder a minha fé. Eu oro para o morto levanta. Eu oro para o câncer sai. O meu pai morreu de câncer, a doutora Neuza morreu também de câncer. Mas eu falei para Satanás: você não vai roubar a minha fé. Porque o meu pai e a doutora Neuza me treinaram para ser um homem de fé. E Satanás não vai conseguir roubar minha fé. Você tem que levantar todos os dias da sua cama e declarar: Satanás, você não vai roubar a minha fé. Satanás, você não vai roubar o meu ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Satanás tem feito no século 21? Roubado o ânimo. Nunca se viu tanto na farmácia medicações para a mente, dopamina, serotonina, para aumentar o seu ânimo, o seu gás, e é energia, é energético, é academia, e é isso e aquilo outro. Você vai igual um doido, uma máquina, aí chega em casa, cai, se masturba. Por quê? Porque é muito hormônio, muita serotonina, muita dopamina. Caiu. Mas você está tentando ter o seu ânimo. Só uma pessoa pode te dar um bom ânimo, chamada Espírito Santo de Deus. Não há nenhum outro nos céus e na terra e debaixo da terra. Não há nenhum outro nome dado entre os homens capaz de salvar e de nos dar um bom ânimo, chamado Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ser uma geração de coragem. O Senhor nos diz que não nos deu espírito de covardia. Nunca se viu tantas pessoas com medo de expulsar demônio, medo de orar por um cara e o cara não ser curado, medo de não trabalhar, medo de não casar, medo de não viver, medo de não fazer faculdade, medo de não comprar um carro, medo de não comprar uma casa, medo de não fazer uma viagem internacional, medo de não conseguir pagar a conta no final do mês. Para de ter medo. O teu Deus não é o Deus do medo. O teu Deus é o teu Redentor que vive. O teu Deus é um Deus que à destra dele tem um intercessor 24 horas intercedendo pela tua vida. Se você chegou aqui nessa casa hoje, saiba que não foi por um convite nem pela tua vontade, mas foi pela intercessão de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele sabe que nesse ano você precisava receber essa dose de coragem da intercessão dEle. Nós precisamos, irmãos, diariamente viver na dependência do Espírito Santo. Amém? Andrew Murrow diz que a semente de toda a tragédia humana é o orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, a palavra está falando o quê? Resista ao diabo. Deixa eu falar, se você não consegue resistir ao diabo no teu celular vendo pornografia, taca pela janela, mas resista ao diabo. Peça ao Espírito Santo estratégias de como você vai vencer o teu adversário. Satanás não vai vir com tridente e rabo igual a gente vê em casa de religião aí, torta direita aí, vermelho com chifre. Diabo não é assim não, irmãos.
Ele é um dragão feio, caído, arrebentado, desgraçado, falido. Mas ele se apresenta igual aquele filme lá, Advogado do Diabo. Bonitão, com mala, cheiroso, bem apresentável, para te dar tudo o que você quer. Mas no final, o salário do pecado é a morte. Satanás não brinca em serviço. Devemos resistir às obras do diabo na nossa mente. Hoje, nunca tem se falado tanto de psicanálise. Eu sou psicanalista também, mas nunca tem se falado tanto de psicanálise, terapia, e é pensamento intrusivo, e é isso. A gente lê, tem muita informação, mas tem pouco conhecimento do nosso Salvador. Evangelho não é para te informar, evangelho é para te salvar. E para você ser salvo, você precisa conhecer a verdade vos libertará. Evangelho não é informação. Se quiser informação, abre o G1, você vai ver um monte de informação. Até escândalo de igreja você está vendo no G1 ultimamente. Informação tem a torta e a direita. Abre o YouTube, um monte de pregação informativa sobre Jesus, mas pouquíssimos homens e mulheres que vivem o conhecimento de Jesus. Paulo fala que o conhecer a Cristo é a maior riqueza dele. O resto é esterco. Irmão, se Paulo fala que o cara cresceu nos pés de Gamaliel e fala, viu Jesus, fala que o resto é esterco, porque ele conseguiu alcançar o conhecimento de Cristo. Por que a gente fica querendo ter ministério na igreja, fica querendo ter cadeira na igreja, fica querendo ter, mas meu sonho é pregar? Não, que o teu sonho seja conhecer o teu Salvador, que o teu sonho seja amar o Senhor. No céu não vai ter microfone, no céu não vai ter palco, no céu só vai ter uma luz chamada Jesus Cristo de Nazaré, e é diante dessa luz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então vamos lá, vamos adorar o Senhor, irmãos. Nós devemos ter uma vida de adoração constante. A nossa maior alegria é ter um Salvador. A minha maior alegria é saber que eu sou um miserável, desgraçado. Se Paulo falava que era esterco, eu falo que eu sou o lixo do banheiro, aonde eu limpo a bunda e jogo papel. Se ele fala que é esterco, imagina eu. Agora vai eu falar, fui para a África, fui para os Estados Unidos, fiz isso, fiz aquilo. Eu não fiz merda nenhuma, brincadeira, eu não fiz nada. Quem fez na minha vida foi Jesus Cristo de Nazaré. Paulo fala que é esterco, eu quero ser alguma coisa. Eu quero ter vários seguidores no Instagram, eu tendo 2 está ótimo. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu tendo esses 2 seguidores, o resto que se exploda. Não quero viver para ter seguidores no Instagram, ficar postando foto mentirosa, ficar me lascando, filmando a minha cara. Vai se lascar. Eu quero que a misericórdia e a bondade do Senhor me sigam todos os dias da minha vida. Irmãos, eles estão caminhando comigo, os 4 aqui, né? As 4 criaturas aqui. E eles sabem os lugares que eu tenho acesso. Eles sabem os meus amigos famosíssimos, de mais de milhões de seguidores no Instagram. E eles vêm à minha luta todos os dias quase, por negar a fama, porque eu quero ter Cristo no meu coração. Eu poderia ser muito famoso, eu poderia estar em lugares grandes, estou falando isso com orgulho não. Eu estou falando que eu preferia Cristo do que estar em grandes palcos. Eu não vou negociar a minha fé em Jesus. E muitas pessoas têm negociado o seu propósito de vida por likes. Muitas pessoas têm negociado o seu propósito de vida por estar no hype do gospel. Mas deixa eu falar, irmãos, hype só vai ter um lugar, o inferno, porque é lá lugar de entretenimento. O céu é lugar de adoração. O céu é um lugar onde milhares e milhões e milhares e milhões de pessoas estarão adorando ao Cordeiro que está sentado no alto e sublime trono. O céu não é lugar de entretenimento. Para de vir para a igreja para fazer entretenimento. Venha para a casa do Senhor com o objetivo de encontrá-lo e adorá-lo. Igreja não é lugar de entretenimento, amizade, hype. Não, você tem na sua escola, na sua faculdade. Aqui você tem comunhão, aqui você tem relacionamento sim, saudável, pode comer, que inclusive a gente tomou um milkshake maravilhoso, tomei 2, tenho intolerância à lactose, estou aqui igual, daqui a pouco o irmão cai e não sabe nem por que está caindo, já que é um sonho, não é. Né? É bom. Brincadeira, viu, irmão? Não estou peidando não. É bom, né? Mas a igreja é um lugar de adoração. Eu aprendi isso com a doutora Neuza. Baeta, a igreja é um lugar de adoração, de comunhão saudável, de mesa com o irmão, acompanho com sabe que os irmãos vivam em união.
É como a barba de Arão que desce o óleo, comunhão tem unção. Entretenimento não, irmãos. Entretenimento, você usa as pessoas para se mostrar, para se aparecer, mas comunhão você serve as pessoas. Na comunhão você ama as pessoas. Estão comigo? Amém? Então, Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 2, do 10 ao 11, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos suas maquinações. Para que não sejamos vencidos, por quê, irmãos? Por Satanás, porque não ignoramos as suas maquinações. Quando ignoramos as maquinações de Satanás, ele opera a iniquidade dentro do nosso coração. Olha que interessante. Agora, uma coisa que a gente já vai indo para o fim. Teve um homem, segundo o coração do Senhor, que errou feio, porque ouviu a Satanás. Quem foi esse homem? Davi. E como que Davi deu ouvidos a Satanás? Deixa eu ler aqui com vocês, deixa eu só achar aqui. Achei. Quando Davi fez o censo em Israel, a palavra fala que Satanás se levantou contra Israel e fez Davi fazer o censo. Aí, o que aconteceu, irmãos? Davi se lascou. Mas olha que interessante. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Sabe o que significa? Que Satanás pode atrapalhar você dentro do seu propósito. Você está achando que é o Espírito Santo, você está achando que é Deus falando no teu coração, porque você está vivendo o teu propósito. Eu estou na casa do Senhor, eu estou na igreja, eu estou na minha comunidade, porém há um arqui-inimigo que anda ao nosso redor, igual Jó, estava entre os filhos de Deus, né? Igual a Pedro, Satanás te pediu, te serindou e te pediu. Satanás vive assim, irmãos. E se a nossa mente não tem a palavra de Deus, ela terá a mentira do diabo. E a mentira do diabo é igual o imã que gruda na nossa mente. E a gente começa então a levantar pensamentos contra a vontade de Deus. Vocês estão me compreendendo? Então nós precisamos levantar sim em nossa mente guardas contra Satanás. O pensamento distorcido sobre Deus leva o homem para longe da presença de Deus. Olha que interessante. O pensamento distorcido sobre Deus o leva para longe da presença de Deus. Satanás quer levar a nossa mente para longe da presença de Deus. E lá em João capítulo 8, 31 e 34 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles retrucaram: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8, 31 e 34. Aqui, Jesus declara que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não somos escravos de hábitos, mas somos escravos do pecado. Não somos escravos de pensamentos e sentimentos e emoções, mas somos escravos do pecado. E quem disse isso foi Jesus Cristo de Nazaré. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E como que Satanás pode nos cegar, irmãos? Cegando as nossas emoções e os nossos sentimentos. Agora, olha só que coisa mais interessante. Abram comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Espera aí.
Vou ler a partir do 43, olha só. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gastado tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro diz: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois de mim emanou virtude ou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar desapercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, e diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual tocara aquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vá-te em perfeita paz. Cara, eu acho isso sensacional da parte de Jesus. Jesus não vai se contaminar com seu pecado, mas você vai se purificar com o toque de Jesus. Muitas pessoas, quando pecam, se afastam da presença do Senhor. Aí deixa eu te perguntar: quando você peca, ou quando você peca não, quando você se suja, você faz o quê? Como que você faz? Você vai para o banheiro tomar banho, né? Espero, né? Em nome de Jesus, amém? Todo espírito de porco cai por terra, né? A gente vai tomar banho, não é verdade? Então por que quando a gente peca, ao invés de a gente ir para a água que é Jesus, a gente volta para o lodo? Irmãos, deixa eu te falar, não saia da presença do Senhor quando você pecar, mas clame na presença do Senhor. Faça como essa mulher: Pai, deixe eu tocar nas tuas vestes. Senhor, os meus pensamentos têm me dominado, Senhor, os meus sentimentos têm me dominado, mas eu preciso tocar nas tuas vestes. Eu preciso tocar nas tuas vestes. Se eu apenas tocar nas tuas vestes, eu serei curado, pois eu terei virtude. Só há um virtuoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode liberar virtude para te libertar de todos os pensamentos que te atormentam. Só Ele pode liberar virtude para libertar o teu coração de todas as angústias. A mansidão e a humildade de Cristo o permitiram levar todas as nossas dores e angústias e tristezas. Ele viveu tudo isso em sua pele. Esse é o motivo que o faz interceder por nós. Tudo que parece ser tão nosso e apenas nosso, Jesus vivenciou na cruz. Senhor, mas esse pecado é tão meu. Parece que ninguém mais peca, Keren. Parece que só eu sou o pior pecador. Deixa eu te falar, Jesus vivenciou isso na cruz do Calvário. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Jesus, ele foi moído, igual você pega uma carne bovina e vai esmiuçar aquela carne e vai se transformar em carne moída. Jesus foi tão esmagado, tão esmiuçado na cruz em nosso lugar, que ele saiu, ressurgiu dentre os mortos, está à destra de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida eterna. Ele levou sobre ele todos os pensamentos que você ainda não confessou com a tua boca. Ele levou sobre si todos os sentimentos que você se envergonha de sentir. Eu falei hoje, vou voltar a repetir porque eu gosto muito dessa frase do John MacArthur: se o teu melhor amigo soubesse o que você já pensou sobre ele, você nunca teria o melhor amigo. E mesmo Jesus, sabendo o que você pensa todos os dias, ele continua sendo o teu amigo. Jesus não tem nojo de você. Jesus não é como aquele menininho rico que tem nojo de como chama? De lesma, de gosma. Ai, que nojo. Não, Jesus bota a mão em esgoto. Posso falar? Porque esgoto, porque maldição.
no original hebraico significa esgoto, lodo. Jesus botou a mão no lodo, no esgoto, em meu lugar, em teu lugar. Jesus não tem nojo de botar a mão em vaso sanitário e nos arrancar da merda. Traduzindo em bom português. Você está no seu pior estágio, Jesus não tem nojo de te alcançar naquele lugar. Porque Ele continua sendo santo, 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 santo. E por Ele ser santo, Ele não consegue se contaminar com o pecado. Por isso que Ele morreu em nosso lugar. Estão comigo, irmãos? Nós precisamos confessar as nossas dores ao coração de Jesus. A nossa mente precisa ser levada cativa à obediência de Jesus. E olha só, vamos já indo para o final. Quero ler com vocês Hebreus capítulo 2, do 17 ao 18. Diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que interessante. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a de Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, a tua pior tentação não se compara àquilo que Jesus foi tentado em meu e em seu lugar. Não se compara o que Jesus passou na cruz em meu e em seu lugar. O puritano Richard Simons diz o seguinte: quando Cristo viu as pessoas na miséria, suas entranhas se comoveram dentro dele. As obras da graça e da misericórdia de Cristo primeiro passaram por suas entranhas. O que isso significa? Misericórdia é aquilo que ressalta a miséria. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, porque eu sou miserável. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, porque a minha mente é miserável. Os meus pensamentos são miseráveis. Estão comigo, irmãos? Não há vergonha você reconhecer a tua miséria diante de Deus, mas há vergonha você ir para o inferno conhecendo a Deus e não ter negado o seu pecado. Não há vergonha na terra você reconhecer os teus maus sentimentos. Não há vergonha, sabe por quê? Porque Jesus conhece e mesmo assim não tem nojo de mim e de você. Ele continua sendo santo. Ele continua sendo amigo fiel. De mulher rejeitada e impura, a mulher samaritana se tornou adoradora porque teve um encontro com Jesus. O nosso encontro com Jesus muda todas as coisas, irmãos. Jesus parou um dia da agenda dele para o encontro de uma mulher. Jesus para um dia para o teu encontro. O dia que você estiver mais depressivo, você vai passar por depressão, você vai passar por tristeza, você vai passar por angústia, mas isso não deve permanecer dentro de você. Você vai passar por muitas situações difíceis, mas isso não deve consumir você, porque Jesus está com você dentro da sua fornalha. Jesus está com você dentro das suas aflições, amém? A sua identidade não é o seu pecado, mas por ser adorador e adoradora, você é filho de Deus. Você não é o seu pecado, você é filho e filha de Deus. Você não é o seu pecado, você é adorador e adoradora de Deus. Você não é o seu pecado, eu quero que você grave isso no teu coração. Você não é o teu pecado, você não é o resultado do que as pessoas pensam e falam a teu respeito. Ah, mas tal pessoa é manipuladora, mas tal pessoa é mentirosa. Irmãos, todo mundo que está aqui nesse templo era da pá virada, ninguém era santo. Começando por mim, ex-maconheiro, doido, cachaceiro, doido, era doido, irmãos, era curvas de rio. Jesus me alcançou na Augusta, por que ele pode alcançar as pessoas na miséria? Jesus não tem nojo de nos alcançar nos piores lugares. Eu uma vez, que um amigo meu era mais doido do que eu, e ele foi no prostíbulo. Aí ele estava lá fazendo, né, você sabe o quê?
A mulher pegou e falou assim para ele, parou tudo e falou: você é crente? Aí ele: sou. Eu estou sentindo algo diferente aqui, o Espírito quer entrar em mim, não sei o que, ele está amarrado em nome de Jesus. Saiu andando, voltou para a igreja e tudo. Estão entendendo? Você pode estar no inferno, Jesus venceu o inferno por você. Você pode estar no lugar mais tenebroso da face da terra, Jesus continua sendo a luz do mundo. Jesus é o cara, amém? Não existe lugar na terra que Jesus não possa entrar para nos resgatar. E vamos já finalizando. Quem é amigo de Jesus? Os pecadores, está lá em Mateus 11:19. A amizade que vem de Jesus não é líquida, mas é sólida, como uma rocha inabalável, como uma pedra viva. Quando edificamos a nossa amizade nele, não será um pecado ou uma tempestade que afetará a nossa amizade. Estão comigo, irmãos? A gente vai falhar com Jesus, mas ele vai continuar sendo um grande amigo. A gente vai pisar na bola, não estou falando que você vai sair daqui, pisar na bola e falar: o pregador falou que eu posso pisar na bola. Não, a gente não é retardado também, né? A gente também não vai, né? Não é bagunçado assim também aqui, né? Não é verdade, irmãos? Amém, né? A gente é inteligente, amém? Eu estou falando isso daqui, caso aconteça, amém? Mas não vai acontecer em nome de Jesus. Mas se vier acontecer e não vai acontecer em nome de Jesus, nós temos um grande amigo chamado Jesus Cristo de Nazaré. E ele era amigo de pecadores. Olha só, Jesus era amigo dos tipos mais desprezados. Quem é que era desprezado na escola? Não tem vergonha não. No trabalho era desprezado, na igreja, na família. Levanta a mão, né? Aqui não tem ninguém, glória a Deus que aqui não tem ninguém. Mas eu pudesse levantar as quatro mãos, não. As duas mãos e os dois pés, né? Era rejeitado em tudo, qualquer lugar, mas eu era o rejeitado mais feliz, porque eu tinha o melhor amigo que estava comigo em tudo. Quando nós temos um amigo fiel, nós temos tudo. E Jesus era amigo dos mais desprezados. Olha só, embora as multidões os chamassem de amigo de pecadores e beberrões e prostitutas, como se fosse uma acusação, o rótulo de Jesus era um grande conforto para aqueles que sabiam que eram pecadores. Jesus não é amigo de santarrão não, viu? Deixar bem claro. De religioso, de fariseu. Está aqui na igreja levantando a mão, mas vai para casa, faz que não deve com a mão. Jesus não é amigo desse tipo de povo não. Jesus é amigo de pecadores honestos. Senhor, eu sou pecador, eu não presto, mas eu te amo, me ajuda a sair desse lugar. Aí sim ele vem. Quando nós reconhecemos a nossa miséria, a amizade de Jesus se faz real em nossa vida. Apenas os que se sentem demasiadamente santos, bons, acima da média, não conseguem manter uma amizade com Jesus, porque ele é manso e humilde de coração. Uma pessoa orgulhosa nunca conseguirá ser amiga de Jesus, porque Jesus não consegue conversar com gente orgulhosa. Jesus não consegue lidar com pessoas orgulhosas. Ele sabe lidar com pessoas quebrantadas. Ele sabe lidar com pessoas honestas e humildes. Amém? Apenas que nada são podem se aproximar daquele que renunciou sua própria glória para se tornar a salvação. 1 João capítulo 3, 8 diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Irmãos, o que Maria Madalena tinha de bom para oferecer para Jesus? O que Pedro tinha? Judas, Tiago. O que eles tinham, irmãos? O que Paulo tinha? Matava os crentes. O que eles tinham de bom para oferecer para Jesus? Nada, a não ser o pecado deles. Então o pecado de Maria Madalena foi um imã para o coração de Jesus. Estão comigo, irmãos? O pecado da mulher samaritana foi o imã para o coração de Jesus. O que eu quero dizer, o seu pecado é o imã para o coração de Jesus. Ele veio para destruir as obras do diabo. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós atraímos o coração misericordioso de Jesus. É a companhia da pureza dele que nos tornará puros. É a companhia da santidade dele que nos tornará e nos aperfeiçoará na santidade.
É na companhia dele que aprenderemos a orar, a sermos mansos e humildes de coração. É vendo ele realizar a obra do Pai que nos sentiremos encorajados de realizá-la também. Irmãos, quando nós vivemos para a glória de Cristo, nós vivemos para a glória de Deus Pai. Você não pode minimizar o teu pecado e nem se desculpar por ele. Não se defenda, simplesmente leve a presença de Jesus. Como aquela mulher com vaso, que não tinha nada a oferecer, era aquela pecadora ao Senhor. Ela tinha um vaso e um desejo: eu preciso tocar Jesus. As lágrimas de quebrantamento daquela mulher perfumou toda a sala. E a história dela nós conseguimos ler na Bíblia. A mulher de Betânia. O teu pecado pode ser só teu, mas quando confessado ao Senhor Jesus, é como o óleo derramado que Ele consegue purificar. Quando nós confessamos o nosso pecado a Jesus, cara, você não tem noção a alegria do coração dele, porque olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 53:11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, a satisfação do Cordeiro de Deus é a nossa libertação nele. Amém, irmãos? Quando você confessa: Senhor, eu tenho um desejo estranho aqui, meu coração está todo errado, todo bagunçado, me ajuda. Isso é uma alegria para Jesus, sabia? A alegria para Jesus, irmãos, eu vou falar, vocês podem me chamar de louco. Não é te dar um casamento, não é te dar um carro, não é te dar um trabalho, não é te dar um ministério. A alegria de Jesus é o teu coração quebrantado aos pés dele. O resto é consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você acorda, qual é a tua prioridade? Ver o teu WhatsApp, ou quem curtiu sua última foto no Instagram, ou se derramar aos pés de Jesus? Quando você acorda, você quer se atualizar das coisas do grupo do WhatsApp, ou você quer se atualizar das coisas que estão acontecendo nos céus? Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, isso é uma prática. Isso é uma prática. O pessoal que caminha comigo, não estou falando isso em lugar de orgulho, o Senhor sabe muito bem. Mas eles tentam expulsar uns demônios difíceis de sair. E aí quando eles: Baeta, ajuda a gente aqui. Eu só entro e falo: sai em nome de Jesus, o demônio sai. Mas é porque eu sou alguém? Não, porque eu sou pecador. Mas eu reconheço que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque eu procuro praticar a presença de Deus. Tem um livro que todos vocês que estão nessa sala deveriam ler: Praticando a Presença de Deus. Deve estar em PDF, se eu tiver eu mando para o Vitor, e o Vitor manda para os líderes aqui, e vocês distribuem. PDF, é antigo mesmo, então não é plágio. Né? Praticando a Presença de Deus. Irmãos, quando você pratica a presença de Deus no teu pensamento, Satanás não consegue colocar ninho e nem fazer um triplex na tua mente. Quando você pratica a presença de Deus no teu casamento, Satanás não consegue colocar sentimentos e emoções distorcidas. Estão comigo, irmãos? Porque a nossa mente, o nosso coração, estarão cheios da presença de Deus. A nossa mente foi criada para adorar a Deus e o nosso coração também. Então, hoje, eu quero te desafiar a liberar o teu coração diante do Senhor. Eu quero te desafiar a derramar o teu coração aos pés de Jesus. E eu quero te encorajar a entender também: Jesus não tem nojo de você. Como a mulher de Betânia se derrama aos pés do Senhor. Como João, discípulo amado, em João capítulo 13, versículo 21, encosta a tua cabeça no ombro de Jesus e fala: Jesus, eu posso confessar aqui os meus pecados, porque eu sei que você não vai me julgar, porque o Senhor venceu eles por mim na cruz do Calvário. Aí é uma permuta: você dá o seu pecado a Jesus, e Ele te concede graça e misericórdia. E aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. Irmãos, todos nós precisamos
da graça de Jesus. Todos. Não tem um nessa sala que não precisa ser alcançado todos os dias pela graça de Jesus. Amém?